O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. Hoje a gente faz essas maratonas de 42 quilômetros, ninguém morre, né? Muito raramente uma ou outra pessoa acaba tendo algum problema, né? Mas a gente consegue correr 42 quilômetros facilmente. Nessa época aqui, era uma distância absurda e o cara chegou a morrer de fadiga, né? Agora olha o que ele vai falar pra gente de hoje em dia. Nós temos esse rapaz aqui, o americano Dean Karnazes, que cruzou sozinho as planícies da Califórnia e ele conseguiu correr 10 vezes mais no período de 75 horas. Então vamos lá, ó. Na maratona, aí ele correu 42 quilômetros. Vamos botar aqui assim, ó. Botar uma distância aqui assim, ó, 42 km. Daí, o americano aqui assim, ó, vamos botar o americano, ele correu 10 vezes mais isso aí, americano. Galera, quanto é que é 10 vezes mais do que 42 quilômetros? É 420, é só multiplicar aquela distância por 10. Tem gente que tem problema em interpretar isso aqui, com razão, porque acha o seguinte, se é 10 vezes mais, tem que ser multiplicado por 11, porque é o original e 10 vezes mais. Tem lógica isso? Tem lógica. Mas quando a gente fala vezes, essa lógica não se aplica. Essa lógica se aplica na porcentagem. Se eu falo assim, ó, 200% mais, né? Se eu falo que consigo correr 200% mais, eu não boto vezes 2, eu boto vezes 3. Daí na porcentagem tem lógica isso, mas quando eu falo vezes, é padronizado que não se usa essa lógica. Então 10 vezes mais é só multiplicar por 10 mesmo. Então aqui ó, 10 vezes mais é esse cara aqui. E o tempo a gente não vai precisar utilizar. Daí o professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros. Então vamos botar aqui, ó, na lousa a gente desenhou pequenininho aqui assim, ó, 60 centímetros, que representaria o percurso referido. Então vamos lá, ó. Então qual o percurso? O percurso do americano, ó, porque olha só, o professor, ao discutir com a turma sobre a capacidade do maratonista americano, ele não está falando do maratonista original, ele está falando do americano. Então isso aqui ele desenhou representando o percurso de 420 quilômetros. Então se o percurso do americano fosse também em uma pista reta, porque não foi, né? Foi nas planícies lá, foi uma pista torta. Mas se fosse numa pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor, essa daqui, e aquela percorrida pelo atleta americano de 420 quilômetros? Então ele só quer saber a escala, galera. Então a gente usa aquela fórmula da escala. A gente sabe que a escala é muito importante no Enem, porque cai às vezes mais de uma questão. Então a gente tem que tratar a escala como se fosse o nosso cônjuge, né? Tem que ser o nosso namoradinho, a nossa namoradinha. E na nossa namoradinha a gente faz o quê? A gente faz DR, o tempo todo fazendo DR, discussão do relacionamento. Então a escala nós também temos que fazer DR. Desenho, a fórmula da escala é desenho sobre realidade. É só pegar essa fórmula, decora isso aí que dá para usar em várias questões de escala. Beleza? Então, para achar a escala, eu tenho que pegar o desenho da lousa, que é 60 centímetros, boto aqui, e a realidade, que é 420 quilômetros, coloco aqui. Só que, galera, essa fórmula eu não posso utilizar unidades diferentes. Então, eu não posso colocar 60 dividido por 420. Por quê? Porque essa aqui está em centímetros e esse aqui está em quilômetros. Então, eu não posso escrever desse jeito, tá errado. Então a gente tem que converter ou o centímetro para quilômetro ou o quilômetro para centímetro. Qual que é mais fácil? É mais fácil o quilômetro para centímetro. Então a gente vai fazendo aqueles diagramas de conversão aqui, ó. A gente sabe que 1 quilômetro, a gente já decorou, é igual a 1000 metros. Então daqui eu tiro o diagrama de conversão de quilômetro para metro ou de metro para quilômetro. O número 1 para virar 1000,
basta multiplicar por 1000. E se eu quiser o contrário, é só usar o mesmo número, que é 1000, só que eu uso a operação contrária, que é a divisão. Então eu já sei que para pegar esse número, eu multiplico por 1000, que é só adicionar 3 zeros aqui, daí eu tenho esse número agora em metros. Mas ainda não me interessa, né? Porque está em centímetros aqui, então tem que transformar esse metro para centímetros. Então a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então eu sei que para converter de metro para centímetro é só pensar. O número 1, para virar 100, eu multiplico por 100. E o contrário vai ser o mesmo número, que é 100, só que com a operação contrária, que é a divisão. Então eu estou aqui em metros, eu quero transformar em centímetro, multiplico por 100. Multiplicar por 100 é só adicionar 2 zeros. Pronto, essa aqui é a escala. Só que daí eu olho nas alternativas, ó, isso aqui é uma divisão, ó galera, isso aqui é o símbolo de divisão, que é a mesma coisa que isso aqui, mesma coisa que esse traço. Então, para achar essa escala, eu tenho que transformar numa fração de 1 dividido por alguma coisa. Então eu vou simplificar, ó, corto 0 com 0 e agora ficou 6 sobre isso aqui. Eu vou dividir por 6 em cima e embaixo, que vai dar certo, olha só. Em cima, vou botar aqui, ó, a escala. Vai ser, em cima, 6 dividido por 6 é 1. Embaixo, 42, 4 milhões e 200 mil, caramba, é isso aí? 1, 2, 3, 4 milhões e 200 mil dividido por 6, como é que eu faço? Eu pego 42 e divido por 6. 42 dividido por 6 vai dar 7. Agora eu boto 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Essa é a resposta. 1 para 700 mil. Cadê? Gabarito é letra delta.